Nós vamos ler o Evangelho hoje à noite na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 7. Romanos 7. Eu desci ali meio constrangido, falei, nós estamos precisando tanto de uma contribuição hoje, eu falei com esse entusiasmo todo. Mas Deus sabe, né, todas as coisas. Romanos 7. Romanos 7. Vamos orar. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus nosso Pai, graças te damos, porque a nossa vida está em Tuas mãos. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, sentimos, pensamos, os nossos vazios, tudo é Teu, tudo é para o Senhor. Nossa vida está descansada na Tua mão, no Teu amor, na Tua bondade, na Tua graça. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão está sobre nós. Para o Senhor vivemos. Com o Senhor vivemos, pelo Senhor vivemos. Obrigado por esse privilégio tão maravilhoso. Obrigado por essa noite, pelo louvor, pela Tua palavra, pela comunhão, pela alegria, pela paz, pelo Teu Espírito Santo em nós, conosco, sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua palavra ainda mais do que já nos tens dado nessa noite. Nós te suplicamos em nome de Jesus e para a glória do Teu nome, dá-nos a Tua palavra. Afeta a nossa maneira de pensar, de sentir, inclina nosso coração na direção da Tua vontade, Senhor. Visita-nos aqui, sopra o Teu Espírito, que seja um vento tão forte que ninguém pare em pé. Clamamos que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estou em Romanos 7 para tentar responder uma pergunta. Por que a gente insiste em fazer o que não deve, se a gente sabe que não deve? Por que a gente insiste em comportamentos que são autodestrutivos, relacionamentos que são danosos, práticas, hábitos, vícios? Por que a gente insiste em fazer essas coisas? E também, por que é que a gente não consegue se livrar de algumas coisas, muito embora tenhamos o desejo de nos livrarmos delas? Parece que nos sentimos aprisionados, escravizados. Também, leio Romanos 7 para tentar entender um pouco como responder para mim mesmo o fato de que eu sou cristão, sou dedicado a Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Acredito que o Espírito Santo de Deus age em mim. O Espírito Santo de Deus está em comunhão com o meu espírito. Eu acredito que eu nasci de novo, que eu me converti, eu fui convertido. Mas de vez em quando eu me olho no espelho e eu chego a ter dúvidas se de fato eu me converti ou não me converti. De vez em quando eu observo algumas coisas em mim, que quando eu leio a palavra de Deus, Jesus falando sobre o joio e o trigo, às vezes eu me acho muito parecido com o joio. E fico triste de enxergar essas coisas dentro de mim. Então eu tento responder essas perguntas. Essas perguntas que foram suscitadas para mim a partir de algumas compreensões. Como, por exemplo, a compreensão de que a lei de Deus não é um conjunto de restrições e de regras que me foi oferecido por um Deus melindroso e que conspira contra o meu bem, o meu prazer, a minha satisfação e a minha felicidade. Quando Deus diz para mim, não faça isso, não faça aquilo, ou faça isso, faça aquilo outro, Ele não está querendo manipular a minha vida apenas para o seu próprio prazer, às expensas da minha alegria, do meu contentamento, da minha realização e da minha felicidade. Eu entendi que a lei de Deus, aquilo que nós chamamos mandamentos, são informações privilegiadas que Deus nos dá. Informações privilegiadas como quem diz, olha, não faça isso porque você pode não saber ou não acreditar, mas isso faz muito mal para você. Não faça aquilo outro, porque se você fizer, isso vai acabar te destruindo. Vai causar danos para você e vai trazer sofrimento para você.
É como se Deus estivesse me protegendo da minha ignorância, da minha rebeldia, da minha teimosia, do meu orgulho, da minha prepotência de achar que eu sei viver. Eu descobri isso pela palavra de Deus, que quando Deus disse, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu entendi que era como se eu estivesse dizendo aos meus filhos, olha, papai descobriu aqui no nosso sítio uma sementinha vermelha que é venenosa, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, olha, eu estou mostrando aqui nessa tigelinha para vocês, a sementinha vermelha, não comam, porque vocês vão morrer, isso vai fazer mal para vocês. Não é que eu sou um pai exigente, um pai chato, um pai melindroso, não é que eu sou um pai castrador, não é que eu sou um pai que quer estreitar os limites de alegria e de satisfação dos meus filhos, nada disso. Eu só não permito ou não deixo que eles comam daquela sementinha, porque eu sei que eles vão morrer se eles comerem. E eu já descobri isso. Eu já descobri que tem coisas que eu faço na minha vida que no dia seguinte me fazem muito mal. Que sentimentos que eu alimento e que só fazem mal para mim. Vontades que eu tenho e pensamentos que eu até estranho que eu os tenha. Porque eu falo, mas eu sou um cara do bem, eu sou um cara da luz, eu sou de Jesus, como é que eu penso isso? Como é que eu quero fazer isso? Como é que eu me sinto atraído por essas coisas? Eu já descobri tudo isso, mas o fato é que eu vou confessar para vocês, de vez em quando eu dou umas bocanhadas numa sementinha vermelha que eu não consigo entender como é que eu faço isso. Tenho vergonha, me sinto culpado, faz mal para mim, mas eu continuo fazendo. Eu não vou dizer para você o que é, porque não vem ao caso, não te interessa. Isso é um problema entre mim e Deus. Mas que eu sei que você também come as suas sementinhas, você come. Eu sei que você come as suas sementinhas. E sei que também você tem a rebordosa no dia seguinte, eu sei que você tem o baque, eu sei que você tem a vergonha, o constrangimento, eu sei. Por quê? Porque nós somos iguais. E para a nossa consolação, para o nosso esclarecimento, para o nosso encorajamento, o apóstolo Paulo também era igual a gente. E ele escreveu algumas coisas, guiado pelo Espírito Santo, justamente para a gente que anda comendo sementinha vermelha venenosa. O que ele diz? A primeira coisa que ele diz é que ele descobriu que dentro dele existe um negócio chamado pecado. Que pecado não é roubar, matar, mentir, cobiçar. Não é, isso é pecado, mas não é isso que ele está falando. Na verdade, esses são pecados, no plural, pecados. O Paulo fala de uma coisa chamada pecado, no singular, pecado. O pecado como uma energia negativa que leva a gente na direção do mal. O pecado como um impulso quase irresistível, ou melhor dizendo, um impulso irresistível para comer sementinha venenosa. O pecado como um princípio ativo dentro da gente. O pecado como um pendor. O pecado como algo que nos arrasta. Ele disse assim que nós seres humanos, nós temos essa ambiguidade de tanto somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas também nós somos escravos do pecado, prisioneiros do pecado, e o pecado que habita em nós nos leva de maneira avassaladora para comermos as sementinhas vermelhas venenosas. Ele diz que nós temos essa ambiguidade, que a gente não consegue resistir ao mal. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 7 de Romanos, ele diz assim, olha, eu sei que a lei é espiritual, no versículo 14. Eu sei que a lei de Deus é espiritual. No versículo 12 ele diz, olha, eu sei que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O que ele está dizendo aqui é que, quando Deus disse, olha, não coma da sementinha vermelha venenosa, e Deus pergunta, você acha justo isso? Eu digo, sim, Senhor, obrigado que o Senhor me deu essa dica. Muito obrigado, o Senhor está coberto de razão. Essa restrição que o Senhor colocou é justa, é boa, é santa, é para o meu bem.
Eu concordo com o Senhor plenamente, eu sei disso. Mas também tem uma outra coisa que eu sei, Senhor, é o versículo 14. Eu sei que fui vendido como escravo ao pecado. Fui vendido como escravo ao pecado. No versículo 17, 7:17, ele fala: o pecado que habita em mim. No versículo 18 ele diz: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne. No versículo 20 ele diz: o pecado que habita em mim. No versículo 23 ele diz: eu sou prisioneiro da lei do pecado. Lá no versículo 14 ele foi vendido como escravo ao pecado. No versículo 23 ele é prisioneiro da lei do pecado. O Paulo está dizendo: ó, tem uma coisa dentro de mim que não me largue, que é maior do que eu. E é isso que faz com que eu faça o mal. Porque ele vai dizer assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Olha o que ele diz no versículo 14: pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Eu tento realizar, eu tenho desejo de realizar o que é bom, no versículo 18, mas não consigo. Versículo 19: pois eu não faço o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O Paulo diz assim: eu estou inconformado comigo mesmo. Eu estou inconformado com esse negócio, esse mal que está dentro de mim, chamado pecado, essa força, esse poder que me arrasta para fazer o mal, para ir contra a orientação de Deus, que é boa, santa, justa, para ir contra o caminho de Deus e a vontade de Deus, que ele mesmo fala aqui em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu vou fazer um negócio que é ruim, imperfeito e desagradável. Você é um idiota. Eu sou mesmo, é isso que eu não me conformo. Eu não me conformo de ser tão idiota. Que coisa é essa que está dentro de mim? Mas ele diz assim: mas eu não sou esse monstro que você está pensando que eu sou. Por quê? Porque eu tenho consciência moral. Porque eu tenho noção de limites morais. Eu sei distinguir o certo do errado, o bom do mal. E mais, eu tenho desejo de fazer o bem. Eu não sou um monstro, porque o monstro ele não tem consciência entre bem e mal. O monstro não tem limite moral. O monstro não experimenta culpa. O monstro não pede perdão. O monstro não tem escrúpulos. Isso é um monstro. Os profissionais de saúde mental dizem que isso é um psicopata. O Paulo está dizendo: eu não sou um psicopata, porque eu tenho prazer na lei de Deus com a minha mente. Veja aí no versículo 23. Contra a minha mente, há uma força atuando contra a minha mente, porque eu quero fazer o bem, eu desejo fazer o bem. Eu sofro porque não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Então ele experimenta a culpa. Ele é um ser agonizado. Ele é um ser angustiado. E aí você vai dizer assim: bom, mas esse Paulo era meio louco. Eu falei: era igualzinho você. Meio louco. E por que ele era assim? Pela mesma razão que nós somos. A saber, nós temos um corpo mortal. Esse corpo aqui. Esse corpo aqui. Isso aqui é mortal. E o que significa isso? Significa não apenas que vai morrer um dia. Significa que é finito. Finito. Significa que não é igual a Deus. Deus, ele pode estar em todo lugar, ele pode fazer o que ele quiser, ele sabe tudo. Nós não podemos estar aqui em Paris e em Nova York ao mesmo tempo. Nós temos que escolher, ou a gente vai estar em São Paulo, ou a gente vai estar em Paris. Deus não, Deus pode estar em Paris, em Nova York e São Paulo ao mesmo tempo. Nós temos que escolher se a gente vai comer feijoada ou bacalhau. Não dá para comer os dois, porque tem gente que
Mas você tem que escolher se você vai almoçar feijoada ou se você vai de massa, carne, ave ou peixe. Você tem que escolher. Não dá para ir tudo. E você tenta fazer tudo, mas aí você sofre depois. É isso aí que o Paulo está dizendo. E você sofre por causa do quê? Você sofre por causa do seu corpo. E o seu corpo é finito, ele tem que respeitar limites, sob pena de se destruir. Mas tem mais uma coisa no seu corpo que talvez você não saiba direito. É que o seu corpo é passível de vícios. O seu corpo é um corpo viciado. Viciado em carboidrato, viciado em gordura, viciado em doce, viciado em nicotina, viciado em cafeína. Seu corpo ele vai adquirindo vícios. Vícios de componentes químicos. O seu corpo é quimicamente viciado. É quimicamente condicionado. Mas o que você talvez não saiba é que seu corpo também, ele é viciado em coisas que você não faz com o seu corpo. Porque fumar você faz com o seu corpo. Comer pão, manteiga, geleia, essas coisas, você faz com o seu corpo. Mas mentir, você não faz com o seu corpo. Mentir, você não faz com o seu corpo. Negociar, você não faz com o seu corpo, você faz com a sua mente. Flertar, tudo bem, você faz com o seu olhar, mas flertar, paquerar, ficar azarando, entrar no jogo de conquista, não é uma coisa do corpo, é da alma. Só que o corpo se vicia também nas coisas que a alma faz, que a mente faz. Porque tudo que você faz com o que não é o seu corpo, você faz e o seu corpo registra que você faz. Exemplo simples, cérebro, é do corpo ou é da alma? Do corpo. O cérebro, a gente dá para arrancar o cérebro da cabeça de alguém, colocar na balança e pesar. Tem 3,5 kg em média. Mente não é do corpo, mente é da alma. Pensamento, imaginação é da alma. Comer picanha é do corpo. Cobiçar é da alma. Só que não é que você fica deitado, aí a sua alma levanta e sai cobiçando por aí e volta para o corpo. Você não é um ser desse tipo. Ou que a sua alma fica em oração, o corpo levanta, vai na geladeira e enche o bucho de madrugada e volta para... Não é assim, não é a alma que jejua. Tudo que a gente faz com aquilo que é da alma, a gente faz por meio do corpo, e o corpo se vicia. Agora imagina quantos hábitos o seu corpo já não adquiriu. E quantos hábitos a sua mente já não adquiriu. Quantos padrões de estruturas psíquicas e emocionais você não tem dentro de você. Por exemplo, quando eu nasci, a minha mãe vivia me dizendo que eu não ia dar nada na vida. Que eu era um imprestável. Ou então a minha mãe vivia me dizendo que eu era um gênio maravilhoso, que nenhum filho é mais inteligente do que eu. E essas palavras criam dentro de mim determinadas posturas e posicionamentos. Eu, por exemplo, já imaginou se eu nasço numa casa que tem 7 irmãos mais velhos do que eu e que me dessem a porrada? Tudo que eu tenho é porque eu consegui no tapa. E tudo que eu perdi, levaram de mim no tapa. Logo, a língua que eu sei falar é a língua do tapa. Só que agora eu sou educado, fiz universidade, sou pastor. Eu não saio por aí distribuindo tapa. Eu faço comentário em Facebook. Eu não mato com faca. Eu mato com a língua.
Eu não agrido com a minha mão, eu agrido com a minha alma. E esse negócio de ferir a carinha dos outros é pouco. O negócio é ferir lá dentro na alma mesmo. Para humilhar, para derrubar, para destruir. Aí o Paulo vem e diz assim, eu não aguento, esse meu corpo mortal é muito viciado. Tem uns negócios dentro dele que puxam ele para seguir esses padrões de comportamento da maldade, e que eu não consigo resistir. E aí o Paulo, quando chega no desespero, ele grita assim no versículo 24, miserável homem que eu sou! Miserável homem que eu sou! Mas ele diz mais, quem me libertará desse corpo mortal? Quem me libertará desse corpo mortal? A mesma coisa que ele diz no versículo do capítulo 8, versículo 22. Ele diz, toda a natureza criada geme, como se tivessem dores de parto. E não só isso, Romanos 8, 23. Nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, aguardando o quê? Aguardando ansiosamente a nossa adoção como filhos. E quando vai acontecer isso? Quando se consumar a redenção do nosso corpo. O Paulo falou coisas extraordinárias aqui para nós. E algumas coisas que ele falou aqui me ajudaram muito a superar as coisas que eu aprendi na minha infância religiosa. Porque eu aprendi na minha infância religiosa que se eu aceitasse Jesus como meu Salvador e convidasse Jesus para vir morar no meu coração, que eu ia ser nova criatura, que eu ia nascer de novo, que eu ia ser regenerado, receber uma nova natureza. E aí eu pensei assim, se eu nasci de novo, fui regenerado, sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa luta interior vai acabar. Me disseram que se eu bebesse da água que Cristo dá, eu jamais ia ter sede. Então a minha sede vai acabar. A minha vontade de fazer o mal vai acabar. A minha atração pelo pecado vai acabar. A minha ambiguidade, esse bem e mal lutando dentro de mim, isso vai acabar. Porque agora eu sou de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Vai acabar. E todos os vícios que eu aprendi com o meu corpo até o dia que eu me converti, no estalar de dedos acabam. É só eu levantar a mão, aceitar Jesus e ir lá na frente o pastor Levi orar por mim, acabou. Por exemplo, os 17 anos de casamento em que eu vivi como cão e gato com a minha mulher, acabou. A gente se converteu, domingo à noite na Ibabe. E os 17 anos de um relacionamento danoso, destrutivo, cheio de agressão, de competição, cheio de sujeira varrida para debaixo do tapete, sem perdão, sem confrontação, sem arrependimento, sem mudança de atitude, acabou. Sou nova criatura. Jesus me fez novo. Só que o pessoal que me ensinou isso sacou que não funcionava. E eles falaram assim, nós temos que inventar um outro jeito de explicar para esses caras que não está dando certo isso aí que nós estamos falando. E aí, o que eles ensinaram para mim? Que eu tenho dentro de mim 2 cachorros, um bom e um ruim. Que se eu alimentar o cachorro bom ganha do cachorro ruim. E se eu alimentar o cachorro ruim bate no cachorro bom. Então eu tenho 2 cachorros dentro de mim. Aí eu falei, eu tenho que... Então, por que eu estou assim, com essa angústia ainda, mesmo depois que eu já me converti? É porque eu estou alimentando o cachorro errado. Em vez de eu ir ler a Bíblia com um cachorro bom, eu vou ver Babilônia com um cachorro ruim. Em vez de eu ir fazer oração com um cachorro bonzinho, eu fico lá
vendo coisa porcaria na internet com um cachorro ruim. É por isso que está dando errado na minha vida. Aí eu tentei, viu, pessoal? Ler a Bíblia, fazer oração, ir na igreja. Mas o maldito do cachorro ruim não dorme. Não perde força. O bicho é ruim mesmo. Esse cachorro ruim, ele sobrevive. Aí eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu não tenho 2 cachorros dentro de mim. Eu que sou um cachorro. Eu que sou um cachorro. E eu sou, ao mesmo tempo, um cachorro bom e um cachorro ruim. Não existe isso de eu ir lá fazer besteira com um cachorro ruim e o cachorrinho bom fica lá. E depois eu vou na igreja com um cachorro bom e o cachorro ruim fica lá. Não, onde eu vou, os 2 vêm junto o tempo inteiro. Quando eu estou no púlpito ensinando a Bíblia, ou tentando ensinar a Bíblia, é o cachorro bom? Acho que é o cachorro bom, mas que o cachorro ruim fica falando coisas aqui comigo, fica. Eu posso ensinar a Bíblia cheio de vaidade, de orgulho. Eu posso ensinar a Bíblia cheio de preconceito. Eu posso ensinar a Bíblia para projetar em cima do meu auditório as minhas próprias neuras. Eu posso ensinar a Bíblia de maneira insana, inconsequente e sem perceber que eu estou fazendo isso. E quando eu vou fazer coisa ruim, eu faço mais ou menos ruim, porque eu também não sou um cara assim monstro. Eu faço umas coisas ruins, mas com uma certa moderação, né? Porque lá no maço diz, fume com... A propaganda diz, beba com... Então, eu faço as coisas com moderação, com uma certa elegância, com uma certa educação. Existe maldade e bondade dentro da gente o tempo inteiro. E eu descobri que quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, essa ambiguidade, ela não acaba. A gente continua com ela. Só que agora, tem algumas diferenças. A primeira delas é que eu descubro que eu tenho essa ambiguidade. Eu descubro que eu tenho esse pendor para o mal. Eu descubro que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, pecador. Eu descubro isso. Porque as pessoas não estão divididas entre pecadores e não pecadores. Pecadores e o pessoal da IBAB. Não é assim. É pecadores que acham que não são pecadores e pecadores que têm certeza e que sabem que são pecadores. O mundo é dividido nessas 2 categorias de pessoas. Pecadores que sabem que são pecadores e pecadores que acham que não são pecadores. Os pecadores que acham que não são pecadores, eles dizem assim, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os pecadores. Eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, eu nunca matei ninguém, eu dou contribuição na creche, eu sou voluntário lá no Hospital do Câncer, eu sou legal pra caramba. E tem os pecadores. Só que Jesus disse que esse cara que não existe, ele é falso, é fake, ele está na superfície, ele não se enxergou, ele ainda não teve um encontro com a profundidade da sua alma, ele ainda não teve o privilégio de gritar desesperado, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo mortal? Hoje eu dou graças a Deus que eu olho no espelho, eu tenho vergonha de mim. Eu dou graças a Deus porque eu sinto culpa. Culpa é uma coisa maravilhosa que a gente sente. Culpa é um sentimento que acompanha pessoas que sabem que estão distantes de Deus, que estão andando para longe de Deus, que têm vergonha da vida que tem. Isso é maravilhoso. Você ser um pecador que tem vergonha na cara. Isso é maravilhoso. E eu descubro mais, que eu digo assim, eu sou pecador sim, eu sou um homem miserável sim, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque nenhuma condenação há na minha vida por causa de Jesus Cristo. Não é que agora eu deixei de ser pecador, agora eu não tenho mais condenação sobre mim, e o Evangelho me trouxe essa revelação. Quando o Evangelho me chamou para uma conversa, assim, papo reto, a primeira coisa que Deus falou para mim, falou assim, Ed, eu quero dizer uma coisa para você. Você não é Deus.
Sim, Senhor, eu não sou Deus. Você tem uma capacidade de se autodestruir que é impressionante. Eu digo, o Senhor tem toda a razão. Você é um sujeito danoso, que se eu deixar você solto, por onde você passar, você vai machucar e ferir pessoas e gerar sofrimento. Eu digo, o Senhor tem toda a razão. Aí Deus diz, então agora eu quero dizer o seguinte, você descobriu que você tem um problema sério aí dentro de você? Descobri, sim, Senhor. Agora eu quero dizer mais para você. É que eu te amo assim, do jeito que você é. E que eu não te condeno. E que eu não estou contra você. Que eu não vou vir aqui para ameaçar você. Eu não vou puxar o seu pé de noite na cama. Eu não vou vir aqui para apedrejar você. Eu não vou vir aqui para acusar você. Eu não vou vir aqui para levar você para o tribunal. Eu não vou expor você à vergonha pública. Eu não estou contra você. Eu sou seu aliado. Eu sou seu parceiro. Eu sou um pai amoroso. Eu te amo. Eu não quero ver você se destruindo desse jeito. Eu estou contigo. Eu te amo. E eu digo, graças a Deus, então. Graças a Deus. E agora o que eu faço? Agora, meu filho, luta. Luta contra esse negócio que está dentro de você. Você já descobriu, você já acordou. Luta. Não adianta, nós não vamos conseguir superar essa nossa ambiguidade, essas nossas doenças, essas nossas enfermidades, essas nossas taras, essas nossas neuras, se a gente não se levantar e não resolver encarar de frente isso. A gente tem que lutar contra isso. Não é mágico. Não é mágico. Deus, quando é que o Senhor vai me livrar disso? E Deus diz assim, calma, vai chegar um dia em que você vai estar livre disso, mas ainda não é agora. E agora, o que eu faço? Luta, meu filho, luta. Lute contra isso. Seja digna. Lute para andar de acordo com a luz que existe na sua consciência. Lute. Arregace as suas mangas. Lute, batalhe, trabalhe. Porque é o que o Paulo faz. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, pode ler aí. Verso 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. 1 aos Coríntios 9, 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ora, o que o Paulo está dizendo? É que nós precisamos nos submeter a um treinamento rigoroso, e que nós precisamos esmurrar o nosso corpo. O que ele está dizendo é que vai ter privação, sofrimento, desconforto, síndrome de abstinência, vai ter tudo isso. E vai doer muito. E vai doer a tal ponto que parece que estão arrancando pedaço de você. Mas você tem que se submeter a esse treinamento rigoroso. Você quer experimentar a vida segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Então, o seu corpo é viciado em outras coisas. Você vai ter que lutar contra isso. E eu diria mais, se você tiver alguém do seu lado para ajudar você a lutar, isso é fantástico. É eu falar assim para o Levi, Levi, eu vou parar, mas vai me dar síndrome de abstinência. Então é melhor tu me amarrar nessa cama. E quando eu começar a me debater na cama, e gritar, e falar, Levi, pelo amor de Deus, me solta. Você, Levi, por amor a mim, não solte.
porque eu vou esmurrar o meu corpo, porque eu quero sair dessa rota de autodestruição que eu me meti. Eu vou lutar. E se você encontrar alguém assim, tem um programa na televisão que eu gosto muito, chama Quilo por Quilo, alguém já viu? É um programa fantástico, tem uns caras que pesam uns 300 quilos. E tem um treinador que vai morar na casa dele por 3 meses. Joga o sofá fora, joga a televisão fora, pega tudo que tem de bobagem no armário da cozinha, na geladeira, escondido, muquifado embaixo do lençol e do colchão, transforma a casa do cara numa academia, fica com ele 3 meses. Primeira meta, de 300 quilos baixar para 250. Já está bom demais. O cara feliz que pesa 250. Mas é um malho. Depois de 3 meses, ele vai embora e diz assim, agora você já pode andar sozinho. E eu estava vendo um programa que tinha um obeso, noivo de uma obesa. E o camarada, o treinador, foi falar com os dois. E falou assim para a obesa noiva, a chance dele ter vitória no que ele está fazendo, porque ele pesava quase 300, mas ele queria chegar a 90 quilos para casar. No dia do casamento, ele queria entrar na igreja com 90 quilos. Aí o treinador disse assim, a chance dele ter vitória nisso, multiplica por 4 se você entrar no projeto com ele. Aí ela falou, vou entrar. Entrou no projeto, os dois. 3 meses. Depois dos 3 meses ele foi embora. E o camarada não mandava mais notícia, não dava mais relatório. Aí ele falou assim, eu vou lá ver o que está acontecendo. Aí foi lá. Encontrou o cara numa lanchonete. Aí quando eu estava vendo, eu falei, aí já perdeu tudo, os quilos voltaram tudo. Mas não, o cara estava melhor. E o treinador disse assim, cadê sua noiva? Falou, terminei, não vou mais casar com ela. Como assim não vai mais casar com ela? Não vou mais casar com ela. Ela não me ama e não quer o meu bem. Ela me quer gordo, igual a ela. Ela me atrapalha a seguir o meu caminho. E pela primeira vez na vida eu estou fazendo alguma coisa por mim. E eu decidi que ela não me ajudava. Se ela quer continuar no caminho dela, ela continua. Mas eu vou para outro caminho. A obesidade é um dos grandes problemas do nosso tempo. Mas tem um problema maior do que a obesidade do nosso tempo. A tirania do corpo perfeito. Isso é loucura. Loucura. Vício em academia, vício em dieta, vício em remédio, vício em cirurgia plástica, vício em artificializar a aparência para esconder uma alma enferma e doente e que está apodrecendo a cada dia. O fato é, meu querido, que se você está num caminho que você se olha no espelho e diz, eu não quero mais isso para a minha vida, mas eu não consigo. Primeira sugestão que eu dou para você, diga assim, você é um sujeito sangue ruim, miserável, seu viciado. Diga isso para você. Aí depois você diga assim, dá um grito lá no seu espelho, miserável homem que eu sou, quem me livrará disso? Miserável mulher que eu sou, quem me livrará disso? Aí depois você se ajoelha e diz assim, graças te dou, porque o Senhor me fez me enxergar quando eu olhei nesse espelho. O Senhor me fez ficar com raiva de estar nesse caminho de destruição. Graças te dou. Graças te dou, porque agora eu estou num caminho de vida. Mas não esqueça de fazer uma oração de gratidão e de súplica por causa de Romanos capítulo 8, versículo 13.
se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Sublinhe na sua Bíblia, se você tem essa liberdade, pelo Espírito. Porque isso é uma promessa que Deus nos dá. Nós temos um aliado, o Espírito Santo de Deus. Se você não crê no poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, na ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, o Evangelho para você é só uma filosofia de vida. Dizer que você precisa perdoar, isso aí você já sabe, aí você diz, eu não consigo. Dizer que você precisa se cuidar, você já sabe, você diz, eu não consigo. Dizer que você precisa romper relacionamentos que te puxam para o fundo do poço, você já sabe, mas você diz, eu não consigo. Dizer que você precisa vencer os seus vícios, você já sabe, mas você diz, eu não consigo. É uma filosofia de vida. Agora, se você ler Romanos 8,13, aí você tem uma alternativa, é pelo Espírito. Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Se você ler Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que você tem que operar a sua salvação, mas Deus opera em você o querer e o efetuar. Você não está sozinho na jornada. Você não está sozinho para lidar com as suas mágoas, os seus ressentimentos, os seus ódios. Você não está sozinho para lidar com o seu sentimento de rejeição. Você não está sozinha para lidar com a sua tristeza. Você não está sozinha para lidar com a sua volúpia. Você não está sozinha para lidar com o seu vício. O Espírito de Deus está agindo na sua vida. Se você invoca o Espírito Santo de Deus, se você invoca o poder da ressurreição de Jesus. Essa é a diferença entre o Evangelho e uma filosofia de vida. Filosofia de vida é mecanismo de programação neurolinguística, autoajuda. E sabe o que é isso? É você acreditar que vai conseguir sair do chão puxando-se pelo cabelo. Você não consegue. Você não consegue. Você só sai do chão se alguém estender a mão para você e você aceitar a ajuda. Mas você tem que dar o seu passo. Porque o que a Bíblia Sagrada diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas olha que interessante, né? Você tem que trabalhar para levantar a casa, mas é o Senhor que vai edificar. Você tem que pôr guarda na porteira, mas é o Senhor quem dá a segurança. Você tem que plantar para colher, mas é o Senhor quem dá a colheita. É a quatro mãos. O prepotente acha que vence com força de vontade, com disciplina, com rigor. Pá. Não resolve. Esse é o caminho da lei, da religião. O religioso mágico, ele acha que ele cruza os braços e Deus faz tudo. Mágica. Não funciona. O que funciona é, eu tomo consciência, eu me rebelo contra esse caminho de morte que eu estou vivendo, eu agradeço a Deus que agora Ele é meu aliado, eu não tenho mais medo dEle, eu não tenho mais o pavor de ser castigado por Deus, agora Ele é meu aliado. Eu assumo responsabilidade e compromisso pela minha vida, eu digo, eu quero um caminho diferente para mim, vai doer, mas eu quero um caminho diferente para mim. E eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá a Tua mão, eu vou segurar na Tua mão, e o Senhor me leva para uma vida diferente dessa daqui. Isso é Evangelho. Evangelho é o que Jesus faz na sua vida, é o que o poder do Espírito Santo faz na sua vida e na minha.
Não é que nós vamos escolher viver de maneira certinha. Não. Evangelho é o que o Espírito de Deus faz na sua vida. Uma nova consciência, uma confissão, uma gratidão, um compromisso e uma confiança no que Deus tem a fazer por nós. Exige, sim, coragem para se admitir necessitado da graça de Deus, coragem para assumir novos compromissos, novas posturas e tomar decisões dolorosas e doloridas na vida, mas nós temos essa promessa de Deus. O Espírito de Deus está conosco e Ele vai nos transformar à medida que nos rendemos à sua ministração e ao seu cuidado. Domingo passado, quando acabamos a nossa celebração, uma jovem me chamou aqui no canto, uma jovem senhora, e disse: pastor, a pior oração que o senhor me ensinou a fazer, eu acho que eu não consigo fazer. Qual é? Ela disse: o senhor disse que eu tenho que pedir a Deus que eu quero querer. Eu falei: é. Essa é uma oração difícil de ser feita, é só para gente muito corajosa. É só para gente que o Espírito Santo de Deus já constrangeu mesmo. Porque quando eu estou com raiva daquele sujeito que escreveu uns negócios no meu Facebook, que eu queria dar um socão na cara dele, queria. Assim, não queria resolver nada, só dar um socão mesmo. Só. E aquilo me consome por dentro. E eu me ajoelho, eu digo assim: Senhor, eu quero superar isso. Tira isso do meu coração, me dá um outro caminho. E Deus fala assim: você quer mesmo que eu tire? E eu digo assim, não estou muito convicto. O que eu queria mesmo é dar um socão nele. Mas eu quero querer não dar um socão nesse cara. Você quer mesmo vencer esses seus hábitos? Você quer mesmo se ver livre disso? Eu falo: eu sei que eu devo, Senhor, mas no fundo, eu acho que eu não quero. Eu falei: então, o seu problema é esse. Então, às vezes, eu oro a Deus dizendo: Senhor, eu quero. Mas, às vezes, eu oro a Deus dizendo: Senhor, eu quero querer. Eu vou terminar contando a última historinha, tá bom? A gente vai para a ceia. A história de um homem que um dia pediu a Deus um lema para a sua vida. E Deus respondeu a ele: buscar a vontade de Deus. Ele falou: bom lema para a minha vida, buscar a vontade de Deus. Mas depois ele pensou um pouco mais e falou: mas buscar não adianta, porque eu vou ficar buscando. O lema é conhecer a vontade de Deus. Isso, conhecer a vontade de Deus. Mas conhecer não adianta, porque se eu não praticar a vontade de Deus, não vai adiantar nem buscar nem conhecer. Então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Eu falei: esse é o lema. O lema da minha vida é fazer a vontade de Deus. Aí ele tentou e viu que não dava. Até que Deus falou com ele pela última vez e colocou no coração dele amar a vontade de Deus. E eu acho que é isso que a gente tem que pedir a Deus. Amor pela vontade de Deus. Essa profunda convicção de que o caminho que Jesus tem para nós é extraordinariamente belo. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que aquilo que Deus tem para nos dar não se compara a essa lama da qual de vez em quando a gente se alimenta. Eu encorajo você a hoje à noite assumir diante de Deus essa súplica, essa confissão, esse compromisso, mas aqui nessa mesa a gratidão. Porque por causa de Cristo Jesus, nenhuma condenação há contra nenhum de nós que estamos em Cristo Jesus.
é aqui na cruz que eu digo para Deus assim: miserável homem que sou. E Deus diz: vem aqui, meu filho miserável, eu quero te dar um abraço, porque eu não te condeno. Eu quero um caminho de vida para você. Eu não te condeno. É por causa do corpo partido de Jesus e do sangue derramado de Jesus que não há nenhuma condenação. E a gente pode chegar diante de Deus hoje e clamar pelo favor dele. Bem-vindo à mesa de Jesus. Que Deus nos abençoe e traduza para o seu coração, para a sua consciência, aquilo que eu não consegui fazer, evidentemente. Os irmãos que vão nos ajudar a servir, por favor, se aproximem e nós vamos cantar e participar do pão e do vinho. Amém.